Gente, então, boa noite a todas. Hoje é o nosso terceiro encontro desse projeto em conjunto que a gente tem aí com a professora Alice, lá do Campus Curitiba, com a professora Márcia Consoli, aqui do Campus Pato Branco, da literatura infantil, comigo, professora Rosângela, em que a gente tem procurado trazer para vocês aí os participantes, sejam os alunos da Alice, sejam os alunos da Márcia, seja o público externo, sejam os convidados, enfim, aí, um pouco mais de conhecimento acerca dessa coisa maravilhosa que é a literatura infantil e juvenil, né? Ou infanto-juvenil, depende aí como a gente prefere utilizar o termo. E hoje a gente conta, né, com uma presença muito especial, que é o escritor Ricardo Azevedo. Eu já vou passar para a Alice apresentá-lo e conduzir a conversa. E aí a professora Alice vai apresentar o Ricardo, mas assim, como eu tenho um carinho imenso assim, pelo Ricardo, quero falar também para vocês um minutinho dele. Assim, conheço, porque quando a gente lê um autor, a gente conhece, né? Assim, a gente se sente íntimo e perto daquele autor. Né? Assim como os meus alunos sabem que eu sou assim, apaixonada pelo Mia Couto, né? Assim também sou pela obra do Ricardo Azevedo, desde assim, não vou dizer desde criança, porque a gente não tem muita diferença de idade, mas assim, há muito tempo, eu acho que desde que me envolvi com essa ideia da literatura infantil no meu mestrado, ainda lá no ano 2000, que acabei fazendo, né, na área de literatura infanto-juvenil, aí analisando o Isto ou Aquilo da Cecília Meirelles, eu acabei entrando mais nesse mundo da literatura infantil. E aí, assim, conheci a obra do Ricardo Azevedo e amo. Há uns 4 anos, segundo a professora Márcia Consoli, eu achei até que fosse menos, o Ricardo ele esteve aqui em Pato Branco, né? Acho que foi a convite da prefeitura na época. E aí a gente também teve oportunidade, porque o pessoal nos chamou para fazer uma parceria, até acabei fazendo cerimonial, e aí conheci ele pessoalmente, né? Aquela coisa de fã, tenho fotinho com o Ricardo Azevedo. Eu sempre mostro para os meus alunos, adoro fazer isso, ó, tenho fotinho com a pessoa, Tiete. Então, eu só queria comentar isso, né? Que é uma alegria, assim, revê-lo mesmo que aqui, nesse mundo virtual, né? E sigo o Ricardo nas redes sociais, assim, bebo naquilo que ele publica. Adoro uma coisa que ele tem, não sei se ele faz ainda, mas que ele postou em alguns momentos nas redes sociais, que ele coleciona recortes de jornais de notícias diferentes, né? Até depois pode contar para a gente isso aí. Sim. Sabe aquela notícia estranha, diferente? Eu não sei se ele continua fazendo, mas ele publica, assim, de vez em quando, algumas, e é muito interessante, né? E é isso, né? Então, veja, não estou apresentando ele ainda, gente, só queria contar, assim, para vocês do meu conhecimento com o Ricardo e da alegria que é tê-lo esta noite nesse projeto em conjunto com a professora Alice e a professora Márcia Consoli aqui do nosso campus. Alice, querida, é com você. Obrigado, Rosângela. Boa noite a todos e a todas. E com muita honra, né, nós vamos apresentar hoje o nosso palestrante ilustre, Ricardo Azevedo. Tem uma biografia bem curtinha que ele pediu, que ele encaminhou, porque o currículo do Ricardo Azevedo é bem extenso. Então, o Ricardo Azevedo, ele é escritor e ilustrador, nascido em São Paulo, tem muitos livros publicados, inclusive na Alemanha, França, México, Costa Rica, Portugal e Holanda. Ganhou várias vezes o Prêmio Jabuti, entre outros. É formado em Comunicação Visual pela Faculdade de Artes Plásticas da FAAP, mestre e doutor em Letras pela Universidade de São Paulo e pesquisador na área da cultura popular. É autor do livro De Abençoado e Danado do Samba, um estudo sobre o discurso popular, publicado pela EDUSP, e que foi premiado pelo prêmio Senador José Hermílio de Moraes, da ABL, em 2014, e também foi premiado pelo prêmio Jabuti na classificação Teoria e Crítica Literária, também em 2014.
Então, para quem quiser se informar mais e conhecer outras obras do Ricardo Azevedo, eu já postei aí um link, né, tanto do site do Ricardo Azevedo, como do seu Facebook. E a obra, né, dele é esse livro enorme, grosso, né, que é resultado, né, da sua tese, né, Ricardo? Sim. Então, para vocês verem, né, o estudo que o Ricardo tem já em relação a essa questão da cultura popular. Além disso, né, eu sempre levo em sala de aula para os meus alunos, né, quando nós tínhamos a aula presencial. Então, esse livro aqui, né, Armazém de Folclore, do Ricardo Azevedo. Esse outro aqui, no meio da Noite Escura, tem um Pé de Maravilha, né, que é outro também que eu trabalho com os alunos. Esse livro aqui de causos e contos de enganar a morte, esse, então, a criançada adora, e é muito utilizado pelos meus alunos nos estágios também, sabe? Quando eles vão fazer estágio e vão tratar sobre contos, causos, sempre eles utilizam um desses contos. Né? Tem esse outro também, A Linha do Horizonte, sempre eu levo lá para os alunos, para eles lerem. A Hora do Cachorro Louco, tá? Então, aqui também. Histórias folclóricas de medo e de quebranto, né? Então, esse também é outro que eu sempre levo para a sala de aula. E falo para os alunos, dentro daquela coleção Literatura em Minha Casa, que há, né, em várias, praticamente acho que em todas as bibliotecas das escolas públicas, tem também o Bazar de Folclore, né, num formato mais resumido, e que também há a possibilidade dos professores utilizarem, né, desse material incrível que é do Ricardo Azevedo sobre a cultura popular. Então, esses são alguns que eu tenho. Então, vocês entrando no site do Ricardo Azevedo, lá vocês podem ter, né, visualizar várias obras do autor, não só dentro dessa temática, mas também outros, ok? Então, é isso, Ricardo. Fica aí à vontade, porque agora acho que nada melhor do próprio Ricardo falar com a gente, né, para que a gente possa deleitar aí da sua fala. Ótimo. Muito obrigada, viu? Muito obrigada por ter aceitado o convite. Opa! Obrigado, Alice, Rosângela, Márcia, prazer falar com vocês e com todo mundo que está aí, né? Estou muito contente de poder fazer esse contato e de trocar ideias a respeito desse assunto que fascina a gente, a mim, totalmente, que é a literatura, a arte e tal, né? Vou começar citando um autor, que é o Paul Juntor. Veja que interessante, nesse livro, eu queria contar que eu mandei uma bibliografia para a Alice. Sim. Quem tiver interessado, o Juntor é um dos livros que eu cito lá, né? Ele termina esse livro, A Letra e a Voz, com a seguinte frase. Dentro da trajetória dele, ele constatou que, abre aspas, o complexo é muitíssimo mais provável do que o simples e o uno é muitíssimo menos provável do que o diverso. Eu acho que é exatamente isso a respeito da literatura. Tá? Quer dizer, a literatura, não existe a literatura. Às vezes eu vejo as pessoas falando a poesia, a literatura, como se fosse assim, o cara soubesse o que... Não é nada disso, eu acho. Né? Eu acho assim que existem literaturas. Né? Eu botei aqui, né, a literatura lembra uma frondosa árvore cheia de galhos, e esses galhos representam diferentes literaturas, todas legítimas e todas irmãs, pois são frutos do mesmo tronco. Isso, para mim, é muito importante, porque eu consigo incorporar nessa árvore tanto a literatura infantil, a chamada literatura infantil e juvenil, como as formas literárias populares, que eu vou falar a respeito delas aqui hoje, tá? Também, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o que interessa, na minha opinião, é justamente que pontos em comum existem em todas essas obras. Seja para adulto, seja para criança, seja para lá, seja para cá, seja popular ou erudita,
O que tem em comum nessas obras? Isso é a literatura que nos interessa. E é isso que me interessa como autor também, né? Ao contrário, às vezes as pessoas falam assim, pô, é fácil escrever para criança. Eu falo, o que é isso? Entendeu? Que criança, né? Exatamente. Né? Então, eu não vou responder essa pergunta agora, porque eu acho que a minha fala vai responder. Tá? Então, como eu disse, eu vejo a literatura para crianças e jovens, e como as literaturas populares, né? As formas literárias populares, melhor dizendo, como todas fazendo parte dessa imensa árvore que é a literatura, a árvore da literatura. Não vamos esquecer um outro problema. As literaturas são expressão da sociedade que são produzidas. Isso já é um complicador razoável. É um complicador razoável, né? Então, ela não é uma coisa que... simplesmente é uma expressão de pessoas... Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como eu ilustro isso, né? Se a gente estiver andando de avião, caiu o avião no meio da floresta amazônica, o nosso conhecimento universitário, o cara pode ser doutor, pode ser catedrático, pode ser o raio que o parta, ele vai entrar pelo cano se ele não tiver um índio que ali por perto que ajude ele, porque esse índio, o que ele tem? Ele tem a consciência da floresta, ele tem a cultura da floresta, ele tem o conhecimento da floresta, em outras palavras, ele tem um outro modelo de consciência, diferente do nosso, diferente da universidade, diferente desse conhecimento escolarizado, e mesmo diferente da cultura popular. É um outro conhecimento válido, absolutamente válido. Tão válido que, se a gente não encontrar esse índio, nós vamos morrer, simplesmente. Eu gosto desse termo modelo de consciência, eu até cito na bibliografia, é um termo usado pelo Norbert Elias, um sociólogo muito importante, porque ele facilita as coisas. Para mim, por exemplo, que fiz um estudo sobre cultura popular, foi fantástico, porque eu pude falar assim, olha, existe um modelo de consciência, um modelo de visão de mundo, que é um modelo, digamos assim, universitário, escolarizado, digamos assim, marcado por uma série de outras coisas, por exemplo, pela modernidade, pelo individualismo, tem uma série de questões. Tá? E o modelo popular, que era completamente diferente, vou falar sobre ele aqui. Era um outro modelo de consciência, e se é um outro modelo de consciência, como eu mesmo disse aqui um pouquinho antes, ele vai produzir uma outra literatura, diferente da literatura universitária, ou da literatura baseada na escrita, e etc. e tal. A literatura oral, nós podemos chamar de formas literárias orais. Por exemplo, eu fiz um estudo sobre letras de samba. Muitos autores de samba são semi-analfabetos. Semi-analfabetos. No entanto, fazem letras muito, às vezes, interessantíssimas e mais sobre conteúdos que desaparecem digamos assim, na cultura oficial, digamos assim, na cultura dominante. Tá? Eu vou chegar lá mais adiante. Muito bem. Nós vivemos aqui, ó, o nosso modelo de consciência, aqui da civilização, digamos assim, o nosso modelo de consciência dominante, ele é... O que ele é? Eu botei aqui ele é técnico, e a técnica é utilitária, impessoal, classifica, analisa, controla e determina a função de tudo. Além disso, a técnica fabrica, comercializa e vende produtos ao menor custo com maior lucro. Vivemos dentro dessa lógica e, se bobear, nós mesmos já estamos virando produtos ou peças de engrenagem. Aliás, eu tenho certeza que nós já viramos. Nós somos, eu acho que a melhor descrição que podem fazer da gente hoje são técnicos consumidores. É isso que nós somos, é isso que a sociedade pede da gente, é isso. Falar de literatura e arte com técnicos consumidores não é tão simples, não é nada simples, né? Agora, essa tecnologia toda que nós tanto admiramos, né, essa inteligência artificial e controles e etc. e tal, né? Agora, eu trago aqui umas perguntas básicas, fiz isso numa outra palestra que eu dei agora recentemente, né? Por exemplo, onde fica o universo? Com toda a nossa tecnologia aí, com a nossa inteligência artificial, onde fica o universo? Aliás, o que é o universo?
Segundo, uma pergunta também que a expressão que nós usamos muito, consciência. O que é a consciência? Vejam, eu trouxe aqui uma palavra do filósofo John Searle. O livro está indicado lá na minha bibliografia, né? Veja só o que ele fala, né? Se a ciência nos ensina que tudo no mundo é feito de partículas físicas, átomos, moléculas, células, nêutrons, e elas não têm mente nem significado, nós sabemos disso, aí abre aspas. Como, pergunta ele, pode ser possível que esse mundo contenha também consciência? Como pode o universo mecânico conter seres humanos intencionalistas, isso é, seres humanos capazes de representar o mundo para si mesmos, inclusive fazer literatura? Como, em suma, pode um mundo essencialmente sem significado conter significado? Bom, uma questão importantíssima, colocada com inteligência por um cara que você fala, pô, o que eu faço com isso? As informações todas técnicas vão em outra direção. Na verdade, elas vão em outra direção, né? E não na direção de ter consciência a respeito dos assuntos. DNA, quer dizer, eu sou fruto, o que eu sou? Eu sou uma expressão do meu DNA? O que é isso? Né? Como é que eu lido com isso? O que isso tem a ver com a minha consciência? Né? Outra questão, o que é realidade e o que é ficção? Nesse sentido, recomendo vivamente, vocês, principalmente os estudantes que estão aí, leiam o livro A Construção Social da Realidade, de Berger e Luckmann. Livro, para vocês terem uma ideia, eu comprei esse livro há muitos anos atrás e li, e já estava na da Vozes, estava na 31ª edição. Tá? Um livro importantíssimo, tá? Que eu recomendo vivamente para qualquer pessoa. Agora, quem está estudando, veja só, se nós não sabemos o que é realidade e o que é ficção, ou não temos uma posição sobre isso, como é que nós podemos falar de literatura que é de ficção? Então, é uma questão básica. E o livro é sensacional, além de tudo, é engraçado. Além de tudo, eles são bem-humorados. É um livro genial, assim, Construção Social da Realidade. Trago mais uma pergunta que eu gosto de fazer. Para que fazemos projetos se sabemos que vamos morrer? Para que nós estamos aqui batendo esse papo? Nós vamos morrer mesmo? Para que tudo isso? Da onde me veio essa questão? Quando eu estava na faculdade, eu tive aula de estatística. E eu lembro do professor, chamava Paulo até, ele falando, olha, dentro de uma indústria, por exemplo, existe um troço chamado caminho crítico. O que é o caminho crítico? É o caminho da produção da fábrica que seja o mais econômico e, ao mesmo tempo, que dê maior lucro. Tá? Muito bem. O nosso caminho crítico como seres humanos, nós já sabemos o final. Nós sabemos que nós vamos morrer. Então, se for para adotar o método científico aí do caminho crítico, capitalista, sei lá que nome tem a isso, pragmático, etc. e tal, pô, vamos morrer já. Não faz sentido, entendeu? Estou querendo dizer para você o seguinte, a tecnologia não faz sentido em tudo. Ela não dá respostas para tudo. Né? Por exemplo, que tal, já que nós somos vivos, tentar construir um mundo melhor do que esse que está aí? Melhorar mesmo as condições humanas nossas, e quanto mais para aqueles que não nasceram ainda. Então, nós temos muita coisa para fazer, mas que não é prático, no sentido da ponta do lápis, economia, etc., porque nós vamos morrer. Então, nós vamos ter que fazer trabalhos para depois da nossa morte, para pessoas que vão continuar o que nós fizemos. Isso é a cultura. A cultura é construída assim, as pessoas vão deixando legados, esses legados são continuados por outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. É assim que se faz a cultura. Bom, eu botei aqui, né? Veja só, por que não sonhar com a capacidade de enxergar pessoas diferentes de nós com absoluta certeza de que elas sejam como nós? Nós temos um longo aprendizado para fazer com isso.
Na verdade, nós olhamos pessoas e achamos que elas são diferentes de nós, e por aí vai, né? Aí alguém vai falar, não, mas isso é utopia, as pessoas nunca vão... Vocês imaginem se a gente pensasse em 1700, que seria possível um cara estar em São Paulo, outra pessoa estar em Pato Branco, outra pessoa estar em Curitiba, conversando ao vivo, face a face. É uma utopia. Então, nada contra a utopia, nada contra imaginar possibilidades, hipóteses que não são factíveis hoje, mas serão no futuro, né? Bom, já que nós falamos de sistema cultural dominante, vou falar rapidamente sobre faixas de idade, né? Faixas de idade, eu coloquei aqui, são noções que ajudam, por exemplo, a determinar classe de pessoas, crianças da mesma idade, aula de ginástica, esse tipo de coisa. Na vida concreta, não faz sentido. Quer dizer, você dizer que pessoas de 10 anos de idade são iguais, ou de 30 anos, eu costumo brincar, daqui a pouco nós vamos ter poesia para mulheres de 27 anos casadas. As mulheres de 27 anos separadas vão ter outros livros. Eu quero lembrar aqui a Hannah Arendt, ela fala uma coisa, eu vou voltar a ela mais adiante, mas me lembro agora de falar isso, né? Ela falava que a igualdade, veja só, a igualdade que nós lutamos tanto, que socialmente falando, nós lutamos pela igualdade. Por outro lado, ela mesma, que tinha totalmente consciência disso, ela falava, a igualdade é uma afronta aos homens, porque se nós fôssemos iguais, podia matar uns 5 ou 6 que dava na mesma. Nós somos iguais. Então, os homens, ela tem toda a tese dela lá, é a ação do homem. É o homem, que ela chamava o homem de impredizível. O ato mais revolucionário que um homem e uma mulher podem fazer é ter um filho. Porque, segundo a Hannah Arendt, esse filho é impredizível. É uma palavra linda, eu só vi essa palavra usada por ela. Impredizível. Você não sabe o que esse cara vai fazer. E isso é revolucionário, ela fala assim. Então, isso significa que ele é único. Ele não é igual. Né? E veja que isso já dá um tremendo de um debate, porque aí o cara vai falar, não, mas espera aí, as classes oprimidas, sim, nós vamos ter que lidar com elas. Existe uma injustiça social total. Mas complexo o assunto. Por isso que eu comecei com o Zumthor. Os assuntos são mais complexos do que simples, porque não são nada simples. Né? Vamos lá, espera aí. A minha proposta, assim, para trabalhar na minha área, foi o que, aliás, me fez trabalhar nessa área, é a semelhança entre as pessoas. Então, eu acho que é possível perfeitamente, por exemplo, eu acho que a diferença entre uma criança de 10 anos e o seu pai, que tem 40, 30, sei lá quantos, existem muito menos diferenças do que semelhanças. As semelhanças entre as pessoas, os seres humanos, são imensas. Para começar, nós vamos morrer. Nós nos apaixonamos, nós gostamos de conforto, nós detestamos ser humilhados. Nós estamos em busca de um autoconhecimento, nós temos 1000 pontos em comum. Esses pontos em comum é que são material maravilhoso para um escritor trabalhar e oferecer um livro para criança. A questão não é a temática, a questão é a linguagem. Se eu for falar numa linguagem sofisticada, um experimentalismo, etc. e tal, ninguém vai entender nada. Mas não é a criança que não vai entender nada, é 90% dos brasileiros. É 90%. Uma linguagem experimentalista deveria ser uma coisa restrita, é importante, mas ela deveria ser restrita a um grupo de eruditos, de pessoas cultas, ricas, provavelmente, para ter tempo para mexer com linguagens a esse porte. Então, existe um elitismo no Brasil que é, na minha opinião, chocante. Chocante. Agora, voltando à minha área, né, eu abracei com tudo a literatura infantil e juvenil, porque eu percebi isso, e eu percebi isso graças aos contos populares, que tratam de assuntos nada infantis. Eu falava, mas como que os contos populares são contados para criança, tratam de assuntos complexos, complexíssimos, né, às vezes, e como é que fica?
Então, na minha cabeça, eu falei, não, é uma questão de, primeiro, grau de abordagem de um assunto. Se é um assunto de um individualismo muito grande, um discurso individualista muito grande, que entra em detalhes da relação sexual, por exemplo, não é um livro para crianças. Simples assim, entendeu? Porque é um livro idiosincrático, digamos assim. É uma pessoa fazer o Henry Miller, ótimo escritor, não tenho nada contra, maravilhoso. Não é um autor para crianças. Porque ele entra em detalhes da individualidade que jamais você vai encontrar num conto popular. Jamais você vai encontrar. O conto popular fala num outro patamar. Patamar perfeitamente factível de lidar com todas as pessoas, sem grandes idiosincrasias. E, ao mesmo tempo, numa linguagem, que nós vamos abordar aqui mais, uma linguagem acessível. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar. Bom, fiz uma anotação aqui que eu quero dizer. Uma coisa é certa, na cultura popular, faixas de idade praticamente não vigoram. Crianças começam a trabalhar cedo, 8 anos de idade, muitas vezes, até menos. Na roça, então, menos. Tá? Avós com 30 anos, você pode encontrar várias e várias vezes. A pessoa tem 35 anos, já tem 3 netos. Tá? As pessoas se reúnem de noite, depois do trabalho, se for para ouvir histórias, todos ouvem as histórias. Não são histórias exclusivas para adultos. São histórias que todo mundo conta, todo mundo se diverte e se emociona. Se é festa, todo mundo. Você pega, por exemplo, quem já viu festa popular, sabe, as crianças participam. A festa popular mesmo, né? Não tem essa coisa de adultos. Os adultos, claro, eles são os chefes, são os pais, eles é que mandam mais, mas, na verdade, todo mundo participa. Na escola de samba é a mesma coisa. Todo mundo participa. As crianças ficam olhando os mais velhos para aprender. Como é que samba, como é que improvisa, etc. É fantástico isso. Não tem esse mundo à parte, eles estão no mesmo mundo. Estão num mundo único. Bom, a tirar desse assunto, eu vou falar agora rapidamente sobre livros técnicos e livros de literatura. Isso é um problema grave, gente, porque eu vejo as pessoas sempre perguntam, né? Qual é a mensagem do seu livro? A mensagem, quem procura isso, ele está perguntando, em outras palavras, o seguinte: qual é a lição que o seu livro passa? Isso é uma coisa utilitária, é uma coisa de livros didáticos. Então, aí é geografia, é uma lição, é português, é outra lição, é matemática, são lições que a pessoa vai aprender. A literatura não faz sentido se chegar por um livro de poesia, Carlos Drummond de Andrade perguntou, mas sobre o que você escreve, Carlos Drummond de Andrade? Carlos Drummond de Andrade vai ter um treco lá no túmulo dele, falar, como? Eu posso escrever sobre o que eu quiser. Né? Então, veja que interessante, eu fiz uma divisão aqui, que não fui eu que fiz, isso aqui é antiga, de 1700 e tanto, dos iluministas, do David Hume, né? Ele fala em textos prescritivos, ou seja, textos que receitam, que prescrevem, que ensinam, que catequizam, etc., etc. e tal, que são os livros didáticos, na verdade, são textos prescritivos, ele deu esse nome. Tá? Se eu estou prescrevendo, eu não estou fazendo literatura, estou fazendo outra coisa. Então, a água ferve a 100 graus, quem descobriu o Brasil foi... As preposições são prescrições que as pessoas passam. Agora, ele falava em outro tipo de texto, e eu acho muito interessante essa palavra, descritivos. O que é o texto descritivo? A literatura. Não é uma descrição técnica. Por exemplo, se nós vemos uma cena, eu vou descrevê-la de um jeito, o Mia Couto vai descrever de outro, né? O que o autor de ficção faz é descrever a maneira dele, inventivamente, se ele quiser, inventando coisas que não aconteceram, mas é uma descrição da vida e do mundo. Trata-se disso, simplesmente disso. A literatura descreve a vida e o mundo. Se eu quero ser muito erudito, muito complicado, muito revolucionário, eu descrevo de uma forma que ninguém entende nada. Ok. Faço uma experiência com a linguagem. Pode ser, mas não passa de uma descrição, na verdade. É uma descrição a respeito, uma tentativa de descrição, no caso, a respeito de alguma coisa. Né?
Eu costumo a dizer o seguinte, que a literatura trata de assuntos, já falei isso 1000 vezes, que ninguém sabe. Ninguém sabe ensinar. Não cabe ensinar. Isso é uma coisa maravilhosa para o autor ter consciência, porque ele fala assim, eu estou ensinando, para. Então, a busca do autoconhecimento, eu botei uma lista aqui, né? As Coisas da Paixão, Romeu e Julieta, o outsider, aquela pessoa que é outsider, né? Eu botei aqui, vai, Carlos, ser gauche na vida. O outsider, isso é um personagem que tem... Por exemplo, você pega o livro do Chico Buarque, tem o outsider, personagem outsider. Você pega o Camus, o estrangeiro é um outsider. É muito comum na literatura, esse personagem, né? É um personagem humano complexo que nós muitas vezes somos também. Nós nos sentimos outsiders. O outsider é um aspecto do ser humano, um tema maravilhoso para a literatura. Contradições humanas, eu costumo dizer também isso, gostaria de dizer mais uma vez aqui, né, que a contradição não é a luta do mal contra o bem. A contradição é a luta do bem contra o bem. Aí é que a contradição acontece. Quer dizer, o camarada ele tem que optar entre duas coisas valiosas para ele. Essa é a contradição que interessa para a literatura, porque a outra está na cara, é o bandido contra o mocinho. Isso não, entendeu? É uma fórmula, na verdade. Agora, você criar uma situação que o personagem tem uma luta do bem contra o bem, fantástico. Tudo isso que eu estou falando pode ser um livro para crianças. Viu? Pode reparar que eu não falei nada que não possa ser para criança aqui. Quem mais? A morte, a efemeridade, a humilhação. Imaginem vocês uma criança negra, de repente, ela saindo da família dela, quando ela começa a ir para a rua, começa a ir para a escola, começa a ir para algum lugar, e de repente ela sentir pela primeira vez na vida o racismo. Alguém olhar para ela e falar, você é inferior, você é feia, você é preta. Pelo amor de Deus, o que é isso? Como nós podemos conviver com uma coisa dessa até hoje? A humilhação. Isso nós convivemos no Brasil hoje, todos os dias, entendeu? Esse é um assunto, sim, da literatura, não é para defender uma bandeira, bandeiras é outra coisa, isso é para defender, isso é para tratar de assuntos humanos complexos, a humilhação. Todos nós detestamos ser humilhados. E por aí vai. Tem outras coisas que eu botei. A construção social, a construção da própria voz. Por exemplo, no meu livro, isso acontece. Tem muitos personagens, o Homem no Sótão, por exemplo, tem vários personagens que estão construindo a sua própria voz. Tá? O Motoqueiro que Virou Bicho, tem vários livros assim, né? O outro tema que aparece muito nos meus livros, assim, né, principalmente nos meus livros autorais, é a diferença entre pontos de vista. Então, é a situação de que diferentes pontos de vista são colocados e esses pontos de vista estão lá e não tem uma verdade. Não é que o livro fala assim, olha, quem tinha razão é esse. Nada disso. O leitor termina tendo um contato com várias opiniões a respeito daquele personagem, etc. e tal, né? Muito bem, falei que eu gosto muito daquela palavra descrição, porque eu sugiro que vocês leiam um filósofo chamado Richard Rorty, tá? Botei na bibliografia. Ele é um filósofo interessantíssimo, ele morreu relativamente há pouco tempo, e ele é extraordinário, porque ele liga literatura com filosofia. Então, para quem... poesia com filosofia e política também. Que, na verdade, ele vai falar o seguinte, o ser humano, a literatura redescreve, ela coloca em outras palavras aquilo que é familiar. Aquilo que era familiar, de repente, passa a ser estranho. A literatura faz isso, é uma redescrição. Ele usa essa palavra, redescrição. Ele fala assim, a política é a mesma coisa, a construção da democracia é uma redescrição disso que nós vivemos hoje aqui. Nós vamos pegar esses elementos que nós temos aqui, vamos redescrever para uma coisa melhor do que essa. Mais clara do que essa, ou mais equilibrada do que essa, e por aí vai.
recomendo vivamente, pelo menos o livro Contingência, Ironia e Solidariedade. Botei se puderem ler o Pragmatismo, que ele chama a filosofia dele, né, de pragmatismo, ele é herdeiro do John Dewey, famosíssimo, importantíssimo educador, que, por sua vez, é o mestre do Anísio Teixeira, do Darcy Ribeiro. Né? O Anísio Teixeira foi aluno do John Dewey. Sensacional. Aqui eu não posso falar muito sobre isso, mas são caras que a gente... O John Dewey dizia uma frase, por exemplo, entre 1000 outras maravilhosas, ele falava o seguinte: quem não lê está condenado a executar as ideias de quem lê. Simples assim. Entendeu? Bom, vamos lá. Queria falar rapidamente a respeito da instrumentalização da literatura, quer dizer, é você ter uma causa, por exemplo, a causa do racismo, por exemplo, a causa dos homossexuais, e você usar a literatura para defender essa causa pura e simplesmente. Não vai dar certo, gente. Quer dizer, a causa é importante, causas sociais, a causa que vocês quiserem, ecológicas, a causa é muito importante. Mas a literatura, quer dizer, a literatura tem que se bastar por si mesma, entendeu? Ela tem que ser boa. Qual o efeito disso? Um jovem começa a ler e fala: bom, as ideias são muito importantes, defender tal causa. Agora, o livro é ruim. Então, nós temos que separar um pouco o que é literatura, né? E agora, se dentro da literatura aparece a situação do racismo, aparece a situação do homossexualismo, aparece o que for, da ecologia, tudo bem, óbvio. Mas instrumentalizar vira livro prescritivo. Aquele livro que eu falei lá em cima, o livro prescritivo. Pô, eu acho um erro total, eu acho que deve ser criticado violentamente, e tem acontecido demais, né? As pessoas são muito bem intencionadas, sem dúvida, entendeu? Porque elas estão defendendo, às vezes, se defender a si mesma, né? Porque sofrem racismo, sofrem preconceitos, etc. e tal. Mas nós estamos discutindo outra coisa. Então, o que nós estamos discutindo? Fiz uma lista aqui, e baseado num outro autor, a lista eu fiz mais ou menos, não é que é baseado nele, mas a ideia importante, é do Parelson, Luigi Parelson, que ele é um esteta. Então, ele fala o seguinte: olha, a obra pode ser católica, mas não é por isso que ela vai ser boa. Se ela for, ela tem que ser boa por outras razões. Por exemplo, sua originalidade. Por exemplo, sua capacidade ficcional. Por exemplo, o uso limitado de estereótipos e fórmulas prontas e maniqueísmos, que é justamente o que não acontece nessas obras manifestantes, né? A exploração inventiva e consciente da linguagem. A linguagem marcada pela subjetividade total, claro, né? É o que vai diferenciar os autores, né? A objetividade é a falta de sujeito. A gente usa muito essa palavra, né? Vamos ser objetivos, vamos ser objetivos. Vamos ser objetivos significa dizer, vamos deixar de ser a gente. Na arte não vai dar. E o uso fundamental, fantástico e inacreditável da metáfora. As obras de arte, literatura, pintura, o que vocês quiserem, elas têm esse instrumento maravilhoso, esse recurso maravilhoso que é a metáfora. É dizer uma coisa para dizer outra coisa. Esse recurso é um recurso fundamental, ele pode ser usado em tudo, na verdade, literatura para criança, para adulto, tanto faz. Quando eu falo de metáfora, veja bem, eu estou me referindo à metáfora, a obra inteira ser uma metáfora, não é o uso da metáfora na frase. Eu estou falando assim, a obra ser uma metáfora. Na poesia isso é mais fácil. Vou ler um poema rápido aqui. Metade Pássaro, Murilo Mendes. A mulher do fim do mundo dá de comer às roseiras, dá de beber às estátuas, dá de sonhar aos poetas. A mulher do fim do mundo chama a luz com um assobio, faz a virgem virar pedra, cura a tempestade, desvia o curso dos sonhos,
escreve cartas ao rio, me puxa do sono eterno para seus braços que cantam. Metade passa. O que você faz com um texto desse? Você fala, bom, deixa eu ler de novo para me situar. Isso é a metáfora, isso é a metáfora. Uma coisa, quem estuda metáfora, né, sabe, a metáfora ela é irredutível. Pense numa metáfora. Ela é irredutível. Menos do que ela se destrói. Ela é ela. Minha mão está suja, é preciso cortá-la, não adianta lavar, a água está podre. É isso. Não tem mais como dizer isso, é isso. Essas características podem, volto a repetir, elas podem ser usadas em obras para todo mundo, para Deus todo mundo, mais uns 3. Não tem nada de literatura adulta, literatura isso ou aquilo. Tá? E, inclusive, nas obras literárias populares. Bom, vou falar rapidamente sobre... Como é que está meu tempo aqui? Falar rapidamente... Tem um tempinho ainda, né? Tem, pode ir. Raízes arcaicas da literatura e da arte. Eu acho muito importante esse tópico, porque ele ajuda a entender o que eu estou defendendo, pelo menos, a respeito da literatura. Né? Então, o que acontece? Antigamente, nos tempos arcaicos, digamos assim, as pessoas inventavam narrativas orais, né? Não tinha escrita, não tinha nada. Estou falando no tempo das cavernas. Né? Eles inventavam, através de narrativas, eles davam explicações para as coisas da vida e do mundo. Então, por exemplo, era a única maneira de explicar para uma criança, por exemplo, como é que nasce, por que nasce o milho aqui na região, que é tão importante para a nossa comida. A comunidade, culturalmente, a construção social da realidade, né, inventava uma história, uma narrativa, e essas narrativas foram crescendo. Eu vou dar uns exemplos para vocês verem. Então, essas narrativas elas foram criadas para dar uma interpretabilidade à vida e ao mundo. Porque dizem os antropólogos, o Goethe é um deles, eu citei na bibliografia, ele fala o seguinte, o homem suporta tudo, menos o caos. O caos é o seguinte, você imagina vocês acordarem de manhã, vocês não sabem quem vocês são, onde vocês estão, aparecem pessoas que vocês nunca viram e nem sabem o que é, falando uma língua que vocês desconhecem. Vocês olham pela janela, não entendem nada. Isso é o caos. A gente se destrói. Uma situação dessa é destrutiva. Então, nós inventamos uma história para isso, mesmo que seja furada. Tá? As questões básicas, assim, que existem, trouxeram esses antropólogos, que eles contam que isso existem milhares de mitologias por aí, dão conta a respeito da seguinte situação: por que o homem é mortal, sexuado e precisa trabalhar para viver? São questões realmente básicas, se vocês forem pensar. Por que ele é mortal? Né? Se ele fosse imortal, não teria sentido inventar mito nenhum, nem literatura nenhuma, nem nós estaríamos falando aqui. Para quê? Nós somos imortais. A gente praticamente não existiria cultura alguma. Nós somos imortais, não precisamos de nada. Nós só somos coisa. Ele é sexuado, né, para ter uma continuidade nas coisas que ele está fazendo. Né? E na literatura isso é muito comum, é a busca do parceiro amoroso. Né? É um tema recorrente, todo mundo sabe disso, é o romance, é o parceiro amoroso, etc. Então, Romeu e Julieta, e daí e por aí afora. E precisa trabalhar para viver. Questão prática. São assuntos desse tipo. Então, tal mito, tal povo conta tal coisa. Rapidamente, eu vou ler aqui um enredo, 2 enredos eu vou ler, recolhidos pelo Lévi-Strauss, aqui no Brasil mesmo, quando ele fez a pesquisa dele, né, a respeito que nessa região tem vários povos, e eles têm um pássaro chamado engole-vento. E as crianças, então, você imagina, a criança pergunta lá para o pajé, né, por que o engole-vento tem esse canto tão triste? Então, vejam aqui a história. Esse é o mito Carajá. Certa noite, a mais velha entre 2 irmãs, admirando a beleza da estrela, a beleza da estrela vespertina, desejou-a. No dia seguinte, a estrela entrou em sua casa
na forma de um velho curvado, enrugado, de cabelos brancos, e declarou estar disposto a se casar com ela. A mulher, horrorizada, rejeitou-o. Sua irmã mais nova ficou com pena e aceitou o velho como marido. No dia seguinte, descobriram que aquele corpo não passava de um invólucro, sob o qual havia um belo rapaz ricamente paramentado que sabia fazer crescer as plantas alimentares que os índios ainda não conheciam. Olha que interessante isso. Tá? A mais velha sentiu ciúme da irmã por sua sorte e sentiu-se envergonhada da sua própria estupidez. Transformou-se, então, no engole-vento, de grito desconsolado. Olha que linda a história. Então, a criança fala, puxa, agora eu entendo porque esse pássaro tem um canto tão triste. Tem uma que é engraçada, eu vou ler para vocês rápido, que é curta, tem mais aqui, mas não dá tempo para ler. Né? É um mito Parim-Tintim, próximo do Rio Madeira, também recolhida pelo Levi-Strauss. Um dia, um velho zomba do engole-vento, por causa de sua boca enorme. O pássaro carrega-o para os ares, depois deixa-o cair. Na queda, o velho abre a boca e o pássaro defeca dentro dela. É por isso que a boca dos velhos cheira mal. Porque é uma pergunta. Por que a boca dos velhos cheira mal? Sei lá, o cara vai inventa uma história. Tá? Bom, rapidamente, olha, se vocês forem pegar, por exemplo, eu vou dar só esse exemplo, o Pinóquio, vocês conhecem essa história, não preciso contar. Ele é uma narrativa mítica. Tem um criador, o criador transforma ele numa criança, numa pessoa como ele passa por uma série de testes e acaba se transformando num homem igual ao pai. É uma história mítica, total. Tem milhares. O Peter Pan, Garcia Marques usou isso direto. Mas vamos em frente. O que as pessoas acham, os estudiosos acham? Que essas histórias míticas, antiquíssimas, perderam o seu caráter religioso com o passar do tempo, por uma série de razões, mas eram tão boas que acabaram continuando sendo contadas. E elas se transformaram nos chamados contos maravilhosos e tal. É isso, simples assim. Tem vários autores que falam isso e faz todo sentido mesmo, porque essas imagens, por exemplo, isso que eu falei aqui desse sujeito que estava transformado, a estrela que estava transformada num velho e de repente se transforma numa coisa, Eros e Psique tem isso. Eu vou falar mais adiante disso, mas Eros e Psique é exatamente isso. É um vulto que a mulher tem que lidar com aquele vulto. E ele fala, você não pode me ver. No dia que ela leva a vela e enfrenta, ele fala, pô, você quebrou meu quebranto, agora eu vou ficar mais 300 anos aqui enfeitiçado por sua causa. São metáforas incríveis. Pode ter certeza que não foi os índios carajás que inventaram isso, é do ser humano, entendeu? Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre o modelo de consciência tradicional e popular. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Primeiro, valorização das hierarquias. Ao contrário do nosso modelo, que é individualista, o cara é livre, igual e autônomo. Tá? Isso é o que é dito para a gente. No modelo popular, existe uma hierarquia, assim, Deus em cima, os mortos um pouquinho embaixo, os velhos, depois os adultos, as crianças, os animais, é como se fosse uma rede. É uma rede. E a pessoa, ela está dentro dessa rede. Então, por exemplo, quando você fala assim, igualdade, na cultura popular não é simples falar, porque eu sou igual ao meu mestre, ao meu pai, ao meu avô, entendeu? Nós temos uma outra cultura individualista e tal, mas não bate com a valorização das hierarquias, tá? Que é tipicamente a cultura popular. Para o cara sair dessa rede, não é fácil, sai. Por exemplo, a moça quer casar com um cara e a rede não permite, a família não permite. Ela pode fugir, ela foge. Mas é uma quebra, é toda uma situação complexa, porque a ideia é permanecer dentro dessa rede. Tá? Então, eu não estou falando que é bom ou mal, estou só falando que, obviamente, a família faz parte disso e a religião faz parte disso. Tá? A religião é um modelo hierárquico e a família é um modelo hierárquico.
E vejam que conflito que já está aqui colocado, porque como é que o cara pode ser livre, autônomo e igual? Igual como? Livre como? Autônomo, quer dizer, autônoma no sentido de que a pessoa ela determina o seu próprio destino, né? Sua própria direção, digamos assim. Como? Segundo, valorização do conhecimento prático. As pessoas não têm livros, as pessoas são analfabetas praticamente. Então, as pessoas valorizam. Tem uma história que eu costumo contar, não vou contar aqui porque não dá tempo, mas só rapidamente. A pessoa fala assim: ah, não, ele não sabe nada, o cara que era um sábio, um intelectual, né? Ele fala: não, ele não sabe nada, ele lê o dia inteiro. Para uma pessoa analfabeta, quem lê o dia inteiro não sabe nada, precisa estudar. Quem sabe não estuda, quem sabe, sabe. O marceneiro sabe, o boiadeiro sabe, o pescador sabe. É isso o conhecimento. A cozinheira sabe. Então, trata-se de um conflito de modelos de consciência, vejam bem. Trata-se de um conflito de modelos de consciência que está no ar. Eu vou contar para vocês, porque nós falamos, nós que somos cultos, digamos assim, e usamos somos baseados na cultura escrita, né? Nós estamos acostumados a termos abstratos, por exemplo, ser humano, modernidade, cultura popular, liberdade, justiça. Nós lidamos com isso com facilidade. Agora, se você for ver o que é liberdade, o que é igualdade, é complicado, né? Vou contar para vocês um caso que é sensacional, que eu conto na minha tese, no meu livro, né? Que é contado pelo Ney Lopes, sambista, né? É o seguinte, isso foi contado para ele por um outro sambista chamado Catone. Esse Catone tinha 16 anos, analfabeto, né? E ele morava em Minas Gerais. Ele foi morar no Rio de Janeiro. E ele não conhecia samba. Ele era da música, mas de uma música local, lá que não tinha nada a ver com samba. Aí ele ficou encantado com samba. Aí ele procurou um sambista, no morro onde ele foi morar no Rio de Janeiro, e perguntou: vem cá, como é que você faz samba, né? Aí o Russo, chama Russo o sambista, o Russo virou para ele e falou: você tem namorada? Ele falou: não, não tem. Ah, bom, então não vai dar. Você tem que primeiro arrumar uma namorada, depois brigar com ela e aí fazer um samba. O que é isso, gente? Isso é o pensamento contextualizado. É o pensamento contextualizado. Não existe a criação, cara, mas criação de quê? Um samba de amor, mas é um samba de quem? Então, isso é uma diferença cultural. Quem tiver interesse sobre esse assunto, aqui eu tenho que ser muito rápido, mas todo o estudo da oralidade é baseado nessas situações de contextualização e descontextualização. Você fala, por exemplo, eu tenho um dálmata. O povo não tem dálmata, o povo tem cachorro que caça, cachorro caçador, cachorro que é bom guarda. Tanto faz que ele não tem menor, eles são todos meio vira-latas, não tem não tem essas abstrações, assim, sabe? Pastor alemão, não sei das quantas, sei lá. Isso é outro mundo, é um mundo da cultura escrita. Religiosidade, óbvio, já falei, mas é óbvio, né? Valorização da tradição, não preciso nem dizer, né? Bom, agora eu vou falar mais especificamente sobre oralidade e cultura escrita, cultura oral e cultura escrita. Nós temos uma cultura, por exemplo, no Brasil, uma cultura oficial, tá? Que é a cultura escolarizada, que é a cultura moderna, vocês podem dar o nome que vocês quiserem aí, mas é uma cultura oficial, que nós aprendemos na escola, tá? Inclusive na universidade. E nós temos uma cultura popular que ela é espontânea. É importante saber disso, porque essa cultura não é por livros que ela se dá, é transmissão oral. O mais velho conta para o mais novo e ele perpetua aquele costume, com mudanças, é lógico, porque vai sempre mudando, mas é uma mudança pela porosidade da memória. Mas, na verdade, é isso. Então, reconhecer esses dois modelos, na minha opinião, é bem importante. Muito bem. Temos que falar rapidamente em graus de popularidade. Então, você tem um grau de popularidade que é praticamente, o que eu chamei de primeiro grau, que é praticamente um grau especializado. Por exemplo, nas religiões afro-brasileiras. Eles têm um dialeto, eles têm símbolos, eles têm deuses que nós não conhecemos, eles têm uma série de... Então, é um discurso de um especialista, como se fosse um físico falando. É a mesma coisa, o discurso
não é um discurso popular no sentido que todo mundo conhece, isso que eu quero dizer. Tá? Depois você tem o discurso dos pobres brasileiros, digamos assim, um discurso popular que aparece no samba direto, em mil outras manifestações, e você tem uma cultura popular de terceiro grau, que é uma cultura popular, digamos, parabéns a você nessa data querida. Isso todos os brasileiros conhecem. Arroz, feijão, sei lá, esse tipo de coisa. Elas são de terceiro grau, porque o do segundo grau é um discurso específico também. Você pega o discurso do samba, ele não é o discurso das pessoas cultas, universitárias, etc. e tal, não é. Pessoas compreendem e tal, mas muitas vezes desprezam, inclusive, porque adotam seus paradigmas para analisar outra obra. Né? Muito bem. Alguns traços do discurso oral. Vamos lá. Vamos pensar num recado escrito. Se eu tiver que dar um recado escrito para vocês, eu vou escrever o recado, vou ler para vocês, eu vou poder, por exemplo, fazer experiência, vou ter que tomar cuidado, porque não vou ser eu que vou ler, tá? Eu vou mandar alguém ler por mim. Então, o que vai acontecer? Os detalhes importantes eu tenho que deixar bem claros para as pessoas, porque se a pessoa tiver que perguntar, não vai ter, é um recado. Tá? Então, eu tenho que entrar em detalhes, às vezes, um pouco enfadonhos, para deixar muito claro as coisas, mas eu posso usar metáforas obscuras, eu posso fazer experiências sintáticas, eu posso fazer o diabo, porque aquilo é lido. O cara fala assim, eu não entendi nada, deixa eu tirar uma cópia, eu vou levar para casa, vou pegar um dicionário e vou ler. Eu posso fazer citações em outra língua, posso xingar o ouvinte, porque eu não vou estar lá para levar o tapa. O discurso oral é completamente diferente. Quer dizer, o cara está falando frente a frente, face a face. Então, é óbvio que ele vai usar uma estratégia, digamos assim, de comunicação direta. Qualquer professor sabe disso. O professor, quando ele vai falar uma coisa, ele tenta falar de uma forma compreensível, vocabulário público, claro, etc., etc. e tal. Não vai fazer experiências com a linguagem, porque não faz sentido falar oralmente. Tá? Onde eu quero chegar é o seguinte, gente, que um escritor como eu, que escreve para crianças e jovens, ele escreve como se ele estivesse, mais ou menos como se ele estivesse falando com uma pessoa que está ouvindo. E o leitor, ele imediatamente percebe isso e ele lê como se ele estivesse escutando alguém falando numa situação face a face. É completamente diferente de um texto como eu li agora, que é um texto que demanda releitura, que demanda eu dar uma pensada, etc. e tal. Então, rapidamente aqui, mas eu quero ressaltar essa diferença crucial entre você escrever como quem escreve para ser lido como quem lê e escrever quase como quem fala para alguém que vai ouvir como quem ouve. Completamente diferente. Esse discurso segundo é o discurso que as crianças entendem e que o povo inteiro entende. Sem experiência sintática, sem metáforas obscuras. Vejam só, um escritor ele pode se dar o luxo de escrever um texto sabidamente incompreensível. Ele faz de propósito. Isso jamais vai existir no recado oral. É uma agressão à plateia, o cara fazer uma coisa dessa. De falar propositalmente uma coisa incompreensível. Muito bem. Vou rapidamente falar sobre esses recursos. Primeiro, os recursos populares, né? Que na letra de samba, mas que eu acho que todos os escritores usam, escritores para crianças e jovens, ou escritores populares, se vocês quiserem. Vocabulário público, tom lúdico, recursos enfáticos, tipo, é muito como você andou, 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 por exemplo. Essa ênfase, né, essa repetição, isso é tipicamente de uma coisa marcada pela oralidade. Tom exagerado, brincadeiras com palavras, etc. Memorização. Memorização é o seguinte, é você usar termos que sejam facilmente memorizáveis. Nas letras de samba isso é fundamental. O cara usa uma fórmula de tal coisa que você ouve 2 vezes e você já está cantando junto. Se você pegar uma letra do Caetano Veloso, das mais pretensiosas, assim, você não vai ler, mas nem nunca você vai conseguir fazer isso. Tá? Concisão, ser conciso, caráter narrativo, veja só, a narração, o caráter narrativo, digamos, é um paradigma desprezado pela universidade, se vocês forem pensar, ou por muita gente.
O cara é narrativa, isso é coisa do século XIX, já ouvi gente falando isso. Narrativa é um recurso humano fundamental, narrativa. Quando nós temos uma situação, quando nós chegamos em casa e acabamos de viver, nós narramos essa cena e nós aprendemos ao narrar. Nós entendemos melhor o que aconteceu. É um recurso fundamental. Bom, na cultura popular é muito usado. Imagens visualizáveis, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Um ser humano necessita trabalhar para obter o alimento necessário à sua sobrevivência. Texto mais abstrato. O Zé trabalhou duro na terra, dia e noite, teve sorte, colheu os frutos do seu trabalho e conseguiu matar a fome de sua mulher e seus 7 filhos. É isso que é contextualizar. O outro é um texto descontextualizado, digamos assim. O ser humano, que ser humano? Onde que ele está? A gente não consegue visualizar. Como você falar o pulmão. Então, essa proposta que eu faço, gente, é mais ou menos essa, é simplesmente isso, quer dizer, textos que são escritos para ser lidos, tá? Escritos como quem escreve para ser lido. Então, ele já está contando com uma releitura, com consulta de dicionários, com o leitor pensar 2 vezes, reler várias vezes, interpretar, enfim. Né? E um texto que ele seja muito mais direto, ele seja claro, ele vá lá e tente se comunicar com mais clareza. Tá? Esse texto, com esses recursos que eu acabei de dizer, são os textos que eu considero textos populares, por coincidência, textos para crianças e jovens. Né? Muito importante essa coisa de que o discurso, digamos assim, da cultura dominante, ou valorizado pela cultura dominante, ele é um discurso que você poderia chamar de discurso eu, porque ele é subjetivo demais, muitas vezes, ele tem experimentações ou metáforas muito particulares, etc. Então, vamos chamar de discurso eu, esse discurso. E o discurso popular é o discurso nós, na verdade. O artista... Ele tem as suas questões pessoais, lógico, mas ele prefere colocar no seu texto uma questão que seja da comunidade que ele vive, ou uma questão universal, sei lá o quê, uma questão mais geral. Tá? Isso é um discurso nosso. Agora, veja o que o Rorty fala aqui, olha. Richard Rorty, aquele filósofo que eu citei lá atrás, olha, mais ou menos isso, né? Eu fiz nas minhas palavras, mas é isso que ele fala, tá? O dia que o branco olhar um negro e pensar nós, ou um heterossexual olhar um gay e pensar nós, ou um rico olhar para o pobre e pensar nós, nosso mundo, tenho certeza, será 1000 vezes mais diversificado, melhor e mais humano. Então, o discurso nós é o discurso que incorpora as pessoas. Esse é o discurso popular. É um discurso que o desprezo desse discurso, na minha opinião, é uma ofensa à inteligência até. É um negócio que beira a esquizofrenia. Cada um, quer dizer, nós vamos cada um ter o nosso discurso independente do outro. Nós vamos ser descolados, como se fala, né? Problema. Então, olha, gente, eu queria muito lembrar a todos vocês aí, né, o seguinte, que das formas literárias populares. Vou falar um pouco sobre essa pesquisa que eu fiz, né? Então, considerar isso como uma coisa importante para ser pesquisada. Então, contos populares, as quadras populares, as parlendas, as adivinhas. Fiz uma lista aqui, quem mais? Brincadeiras com palavras, trava-línguas, etc. e tal, tem 1000 coisas. Isso é um material, veja só, por um lado para pesquisar o que já existe e por outro para usar como base para trabalhar. Não é proibido inventar um trava-língua, não é proibido inventar uma quadra, mas é bacana dar uma olhada para ver, elas são quase sempre de 7 sílabas. Por quê? Os teóricos falam que 7 sílabas é a cantada da língua portuguesa. A nossa cantada é de 7 sílabas. Nós falamos assim, nós tendemos a 7 sílabas. Então, as quadras populares são, a maioria, a esmagadora, 7 sílabas. Né? Ditados populares, gente, é inacreditável a riqueza desses ditados. Né? Quando eu comecei a escrever, lá atrás, há 40 anos atrás, né, eu publiquei meu primeiro livro, eu pensava comigo assim, tudo bem, mas
que é literatura infantil, exatamente? Apesar de eu ter escrito um livro para crianças, né, que é O Peixe que Podia Cantar, pensar comigo, mas peraí, você tem João e Maria, os pais jogam os meninos no mato, os meninos têm que se virar. Ou então, a Branca de Neve, a famosa história, a mãe manda matar quando a menina cresce e vira uma mulher. Né? A versão que eu conheço dessa história é uma princesa que não queria se casar, é portuguesa essa versão, é bem antiga. O rei fala, vou fazer um concurso, a menina fala, eu aceito, ela não queria se casar, não queria dar herdeiros para o tal do rei. Muito bem, vem um cara com um espelho, ela pergunta, quem é a mulher mais bonita do reino? O espelho fala, é você. Ele fala, é com esse que eu caso. Casa-se com o cara sai da história, ela tem uma filha, essa filha, um dia o espelho fala, a pessoa mais bonita não é mais você, é a sua filha. Ela manda matar, simples assim. A madrasta, tal, isso aí foi o Walt Disney que deu mas não adianta muito, porque tem muitas pessoas que têm madrastas. E a madrasta é uma mãe, em outras palavras, simples assim, né? Então, eu pensava comigo isso, né? E por isso é que eu fui pesquisar os contos populares. Então, na verdade, essa parte dos meus livros, né, que tem essa pesquisa, que são alguns livros, Contos de Adivinhação, o herói precisa adivinhar para escapar da morte. Contos de Enganar a Morte, ou seja, a morte mesmo vem e o cara pinta o cabelo, faz de tudo, lá são histórias muito legais, né? Depois eu tenho 2 ou 3 livros com contos que são contos de encantamento, tá? Fantástico. Eu até vou contar a história de um deles aqui para vocês, muito rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria só para vocês sentirem que isso foi uma das primeiras versões que eu fiz, né? E tem mais, contos de bobos, etc. e tal, mas tudo bem, depois as pessoas vão lá no meu site, dão uma olhada, né? O que eu fiz foi o seguinte, eu separei os contos em alguns temas que eu achei muito importantes, tá? Então, por exemplo, eu chamo sempre de conto popular, porque tem muitos contos que não tem magia nenhuma. Coco Verde e Melancia, por exemplo, e vários outros. Não tem nada. É um conto extraordinário, é um verdadeiro Romeu e Julieta, mas não tem nenhuma magia. É tudo inteligência, é tudo ardil, é tudo coisas assim. Muito bem. Vejam só Maria Gomes, que é um dos primeiros contos que eu contei lá atrás da Cipiona. Hoje em dia ele está no livro Contos de Espanto e Alumbramento. Vou fazer uma síntese, porque esse conto é complexo. Mas veja só que interessante. O sujeito é pescador, não consegue pescar. Está desesperado, porque não tem mais comida em casa. Vem uma voz do mar e fala o seguinte, se você... Eu digo onde tem o peixe aqui no mar, mas quando você voltar para casa, você vai ter que me trazer a primeira coisa que você vir. Ele pensa, deve ser o meu cachorro. Aceita, pega um monte de peixe, chega em casa, está a filha dele lá. É a primeira coisa que ele vê. Ele fica desesperado, a filha, não, se você prometeu, eu vou fazer isso. Entra no barco, vai até o do mar, a voz leva a filha para um castelo no fundo do mar. Ela é Eros e Psique. Ela passa a viver com um vulto. Tratar da Pandeló. Só que ele fala, você não pode me ver. Tá. Muito bem. Um dia ela sente muita saudade do pai, pede para visitar, ele fala, não traga nada da sua casa. O pai e a mãe insistem e ela traz uma vela. Ela traz uma vela, acende de noite e vê que é um jovem muito bonito, por sinal, que estava lá na cama. E ele fica louco da vida quando ele descobre. Ele fala, você triplicou o meu quebranto. Vou ficar mais 300 anos aqui nesse estado. Você me traiu, etc. e tal. O que ele faz? Agora você quer me ajudar? Ela fala, eu quero, eu te amo. Então você vai fazer o seguinte, você vai se vestir de homem, olha que interessante. Aí me lembra de Diadorim. Você vai se vestir de homem, pegar um cavalo branco que vai aparecer na praia e vai onde o cavalo te levar. Ela pega o cavalo, vai 3 dias e 3 noites, chega numa fazenda. É contratado como jardineiro, que ela virou homem. Muito bem, o filho do fazendeiro se apaixona pelo jardineiro. Aí aquele desespero. Aí o filho chega para a mãe e fala, não é possível, mãe, eu estou apaixonada pelo jardineiro. Ela fala, não.
é uma mulher, eu tenho certeza. E a mãe começa a instruir o filho a fazer testes para ver se é mulher ou homem. Inclusive um teste de tirar a roupa, mas na hora H aparece o cavalo e atrapalha tudo. Aí o que a mãe faz? A mãe faz o seguinte: eu vou resolver essa questão. Vai para o jardim, começa a gritar, fala assim: o jardineiro me atacou. Muito bem, o fazendeiro fica furioso, prende o jardineiro e fala o seguinte: você vai ser morto. Aí junta-se na praça, enforcamento, tal negócio, tal. Quando chega na hora de enforcar, ela tira a roupa e fala: eu não ataquei a rainha, a dona fazendeira, porque eu sou uma mulher. Aí, aquele desespero total, aparece o cavalo branco, ela sobe no cavalo, vai embora, o cavalo é o vulto lá de trás do castelo, etc. e tal. Vejam que história, quantos elementos tem essa história. Praticamente todas as histórias que eu contei são desse teor. Se eu fosse contar as outras aqui, ia demorar muito. A Afilhada da Morte, por exemplo, não sei se vocês conhecem essa história. A morte insiste em ter uma filha e cuida dessa menina como se fosse a pão de ló, até o dia que ela descobre que é filha da morte. É só lendo, não posso contar aqui para vocês, porque não dá. Tá? Quero ressaltar uma coisa: esses contos são escritos complexos, como esse que eu acabei de falar para vocês, Maria Gomes, numa linguagem absolutamente acessível. Você pode contar, o cara de 7 anos, 6 anos vai ouvir, o cara de 70 anos vai ouvir, o cara de 37 anos vai ouvir. Mesma coisa com os ditados. Olha aqui: quem planta, colhe. Quem não sabe nadar, bota a culpa no rio. É uma aula de síntese. É uma aula de síntese. Quem anda na garupa não pega na rédea. E por aí vai. O que mais aqui? Olha as quadras. Você ontem me falou que não anda nem passeia. Como é que hoje cedinho eu vi o seu rastro na areia? Veja só, gente, como é que... Isso aqui não é um texto... É a língua. Existe uma confusão entre um assunto complexo e uma linguagem complexa. Você pode trabalhar temas complexíssimos numa linguagem absolutamente acessível. É disso que se trata. Eu vou terminar minha fala falando aqui do Frederick Perls. Não lembro se eu botei esse aqui na bibliografia, infelizmente. Olha o que ele fala. Ele era um psicanalista, tá? O livro chama-se Gestalt Terapia Explicada. Fácil de achar isso aí. Um texto complicado tem várias finalidades: dificultar a compreensão do leitor, aumentar a autoestima do escritor e tornar obscuros pontos que não estão bem esclarecidos. Muitas vezes, não estou querendo dizer que uma literatura, não estou indo contra uma literatura mais complexa, mas estou querendo dizer que deve-se reconhecer que essa literatura é uma literatura para muito poucas pessoas, elitista, e que exige toda uma cultura, uma erudição, etc. e tal. E eu fico, quando eu vejo pessoas que não são eruditas, nem têm grandes experiências, fazendo macaquear essas experiências literárias de um Murilo Mendes, de um grande autor, entendeu? Macaquear pessimamente. Né? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Tá? Quer dizer, eu poderia fazer aqui eu fiz até aqui uma espécie de um tópico de todos os assuntos, mas acho que não preciso repetir os tópicos principais, acho que ficou claro, né? Estou aqui à disposição, se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Nossa, muito obrigada, Ricardo Azevedo, pela sua fala. É muito gratificante sempre te ouvir, viu? Eu já tinha ouvido obrigado, a live lá do Instituto Quindim, e agora, novamente, sempre a gente aprende mais. Então, eu vou... Né, alguns fizeram algumas perguntas, Sim. Então eu vou comentar aqui as perguntas dos participantes, para você ir, então, fazendo as considerações. Então, primeiro, o Wesley Hoffman, ele diz que trabalha numa livraria e os livros do Ricardo Azevedo são muito procurados. Opa, Ele lembra de
dar boas risadas lendo Contos de Enganar a Morte. Que bom, que bom. Contos de Enganar a Morte, eu acho maravilhoso. Inclusive, acho que foi domingo, passou na Globo, é um conto do Pedro Malazarte, e que falava também da questão da morte. Eu achei a morte, muito, né? Sim. lembrar muito esse seu livro, Contos de Isso. Enganar E a Morte. eu tenho um livro que é um resgate da cultura popular do Vale do Paraíba, onde o Pedro Malazartes foi um personagem muito importante, e eu conto no meu livro, é uma outra versão de uma história parecida, mas que o Pedro Malazarte também engana a morte, etc. e tal, e acaba voltando e ficando aqui, não morre, né? Ele não é nem aceito nem no céu, nem no inferno. Uhum. Foi assim, muito bacana, sabe? Eu assisti, acho que foi domingo à tarde, não sei. Ah, é? Que bom. Eu só sei que passou na Globo e achei muito interessante. Foi muito bem feita. Sei, E ele também pergunta se as lendas e causos também podem ser literatura oral. Sim. O que dizem é o seguinte, você tem os mitos são narrativas religiosas, na verdade, que depois se desacralizaram e viraram contos e tal, né? A lenda, o mito sempre se passa no mundo antes do nosso mundo. Entendeu? Antes do mundo existir, havia tal situação e aí e tal. A lenda não, a lenda é o seguinte, por exemplo, o Rei Arthur é tipicamente uma lenda. Ele é uma história mítica, mas se passa já nesse mundo, havia interesses ideológicos já. O cara fala assim, olha, o nosso antepassado é o Rei Arthur, entendeu? Por isso que eu sou rei hoje, etc. e tal. Então, as lendas, elas têm esse caráter já, digamos assim, elas se passam nesse mundo que nós vivemos, e não nesse mundo mágico que os caras descem lá do céu e fazem coisas e tal, né? E os casos são os casos populares, claro, são narrativas, na verdade, né? Às vezes de episódios que aconteceram, depois o contador enfeita isso e acaba ficando um caso, né? Mas, sem dúvida, são formas literárias populares, sim. Sim. E a Josiane, ela diz assim, que pensa que há um certo preconceito quando a pessoa diz que é fácil escrever para as crianças, como se a literatura infantil fosse menos, né, menor que a literatura Sim. para adultos. Eu acho que isso é verdade, acontece mesmo, né? E na verdade, a resposta que eu dou a isso é que, na verdade, o que existe são discursos populares, na verdade. Alguns as crianças vão gostar, outros não, como qualquer literatura. Eu posso ler livros para adultos também, que eu vou gostar de alguns e outros não, sei lá, entendeu? Mas é isso, mas existe isso, porque não é o preconceito à criança, é o preconceito ao popular, que é considerado uma coisa mais simples, menos rebuscada, etc. e tal, mas por trás disso existe assim uma aplicação de paradigmas da cultura escrita, do recado escrito, analisando textos que foram escritos para serem falados, entendeu? São estratégias diferentes. Uhum. Isso é o ponto que inclusive, que eu defendo na minha tese, né? Quem tiver a pachorra de ler vai ver que isso o tempo todo está colocado lá, na verdade, né? Agora, achar que um texto, digamos assim, menos complexo vai tratar de assuntos não complexos é um engano total. Sim. É um engano total. Você pode tratar de assunto... Acabei de contar a história de Maria Gomes, que, pô, o que tem de assunto complexo ali não é fácil. E Maria Gomes está nesse livro aqui, ó. Consta, que ele não existe mais, esse livro é antigo, mas está aí. Ele, coitadinho, está bem velhinho, mas... Ele não existe. Hoje em dia, eu incorporei outros contos e ficou o livro Contos de Espanto e Alumbramento. Isso. É da mesma editora, mas mudou, é um livro mais grosso. São 4... Olha, você tem uma ideia, Alice, tem uma história nesse... Não, o atual tem mais, tem uns 8 contos. O atual tem mais. É maior, né? Tem uma história aí que é o Roberto do Diabo. É inacreditável essa história. Essa história é uma das melhores histórias que eu já li, entendeu? É fantástica. E eu pude recontar, o Câmara Cascudo chamava de um dos 5 livros do povo, porque eram histórias muito conhecidas no fim da Idade Média, digamos, eram contadas de boca em boca, né? É a história de um bandido.
Muito bom. O que ele faz para... Como é que ele consegue se organizar como pessoa humana, entendeu? Porque há culpas. Ele não é bandido à toa. Aham. Muito interessante. Muito bom. Essa questão que você disse, né, que na literatura infantil e juvenil, o escritor precisa escrever como se estivesse falando com alguém que está ouvindo. Isso. Eu vejo isso muito na Lígia Bojunga. Né? Lógico. Tanto é que ela é considerada, né, uma das escritoras, né, voltada ao público infantil e juvenil, de renome, premiadíssima também. Excelente, espetacular. E ela trata de temas muito complexos, né? Sobre a morte, sobre a morte, exatamente. A questão do abuso sexual, sobre a questão do estupro, então... Com certeza. Pela visão da criança, né? Até utilizando uma linguagem coloquial, como se estivesse conversando mesmo com a criança. Sim. Então, é que ela diz, né, que a literatura dela é para todo mundo, né? Não tem idade, não é só para... Se você for olhar outros autores, você vai identificar essa característica. Cada um é de um jeito, mas, na verdade, existe uma oralidade na linguagem que é clara. Se você for falar com uma linguagem abstrata, hermética, o teu texto não vai ser popular, ele vai ser inacessível. Isso, né? É a linguagem, né, com o tom da oralidade, a linguagem que a Lígia emprega. E voltando aqui, né, o Wesley, ele pergunta também se as telenovelas podem ser consideradas literatura. Eu acho que aí é difícil, né? Porque a telenovela é outro suporte, né? É como cinema, eu acho que é outra coisa. Assim, eu acho que não... Agora, é lógico, se o roteiro da novela for transformado num livro, não vai poder ser o mesmo texto que foi falado. Aí sim. Aí o cara vai pegar o texto que foi escrito para a novela, vai transformar aquelas cenas visuais em cenas, vai transformar num livro. Isso acontece. E o inverso acontece muito também, né? Quer dizer, as pessoas pegam um livro e é difícil fazer isso. Raramente a gente gosta, mas transforma um livro num filme. A gente sabe que é difícil, né? Eu até citei aqui o Camus, né, do Estrangeiro, que foi um filme, não sei se vocês chegaram a ver esse filme, eu vi há muitos anos atrás, mas eu fiquei muito impressionado, acho que eu tinha lido o Camus recentemente, eu fiquei impressionado como Visconti, o Luchino Visconti, o diretor desse filme, né? Como ele conseguiu trazer a obra do Camus para o cinema. É o Marcello Mastroianni até que é o Estrangeiro. É extraordinário o jeito que ele conseguiu fazer, mas é muito difícil. E são suportes diferentes. É outro suporte. É outro suporte. Né? É um outro texto. Sim. Mas a gente pode pensar, por exemplo, teatro. Nesse sentido, o teatro encenado e o teatro lido, né? Sim, mas é outra coisa também, é outro suporte. Né? Se você pegar uma peça de teatro escrita para ser representada no teatro, não é exatamente uma literatura, no sentido do livro que a gente lê. Né? Tem rubricas, tem não sei o quê, faça aí, faz agora. É outro suporte, é outra coisa. Agora, é tudo obra de arte. Sim. Isso sem dúvida. Fazem parte daquela grande ramificação que eu falei. Né? Umas mais, outras menos, porque a gente sabe que novela, por exemplo, é uma coisa muitas vezes muito comercial, como também muitos filmes. Tem filmes que, não merecem estar nessa árvore, mas tem outros que merecem. Você pega um filme do Ingmar Bergman, aliás, todos os filmes do Ingmar Bergman, poxa, são obras de arte, são maravilhosos, são filmes que você fica impactado com. Não é efeito gratuito, corridinha de carro, essas coisas que a gente está acostumado a ver no cinema todo dia, né? Bobagem para passar o tempo, só isso. E a Luciana pergunta se o livro do Harry Potter é um livro considerado como conto ou literatura infanto-juvenil. Daí ela diz aqui, porque a história no livro são assustadoras, engraçadas e de aventuras, apesar de ser uma história longa, com 7 volumes. Eu só li um livro,
Eu só li o primeiro volume do Harry Potter. Confesso que nem me interessou tanto como literatura, assim, é uma obra literária. Uma obra literária. Tem gente que adora, né? Eu tenho um grupo de escritores, a gente se reúne uma vez por mês. E nós debatemos o Harry Potter lá. E foi interessante. Eu, por exemplo, nunca tinha lido. Eu tive que ler para participar da conversa, né? Não só eu, outros também não tinham, mas alguns tinham lido, uns gostavam, outros não. Uns gostaram na época que leram, releram para o debate e não gostaram mais. Tinha de tudo. Mas, enfim, aí quer dizer, não vou dar uma de juiz aqui, entendeu? Eu acho assim que tem obras que interessam. Pode ser que tenha obras espantosamente boas que não me interessam tanto. Isso faz parte. Essa diversidade faz parte dessa árvore, digamos assim, né? São literaturas, né? Agora, eu acho que tem que ser respeitado uma obra que, pelo menos, introduzir muita gente à leitura, introduziu. Só isso já é um ponto positivo, né? Sim, com certeza. Né? E a Márcia Dias dos Santos, ela faz um comentário que é aquele mito, né, do Carajá, que você contou, em Engole Vento. Ela diz que, para os guaranis, essa narrativa é a mulher que virou Uratau. Olha! Que é contado pelo Olívio Jecupé, né? Ah, é? Olha que interessante, eu não sabia. Escritor. E paranaense, né, o Olívio Jecupé. Sei. Então, essa história, pelo menos a versão que eu trouxe aqui, é a versão recolhida do livro do Lévi-Strauss, que teve nessa região na década de 40, quando ele deu aula aqui, porque ele deu aula na USP, né? O Lévi-Strauss. Meu pai foi aluno dele, só para vocês terem ideia, séculos atrás. E ele morou um tempão no Mato Grosso, né, por essa época, teve momentos que ele ficou acampado lá, e aí é que ele fez essa recolha importantíssima. Mas, com certeza, pode ser que tenha outras tribos que contem parecido, e aí vai, né? Né? Ela vai se modificando, né? Vai se modificando, isso mesmo. Até como os contos de fadas, né? De origem chinesa, japonesa, oriental, né? E elas vão, né, modificando das orientais, ocidentais. Com certeza. O Danilo Fernandes, ele disse que na dissertação de mestrado dele, ele fez uma pesquisa de campo com adolescentes com o intuito de analisar as impressões de leitura da obra Fragosas, Brenhas... Nossa, que legal! Gostaria que você, Ricardo, contasse um pouco do processo de criação dessa obra. Bom, primeiro, fico muito contente com esse trabalho dele, até tenho curiosidade depois, se ele puder falar com você, me mandar, se é possível mandar, eu gostaria até de ver esse trabalho, porque acho muito, para mim, interessa muito. Tá? É o seguinte, eu tinha essa ideia de escrever sobre o período colonial brasileiro. Há muito tempo eu tinha essa ideia. Em 2010, eu parei tudo, me organizei para isso. Eu fiquei 6, 7 meses só estudando. Viajantes que estiveram aqui no Brasil, piratas, padres, então relatos da época mesmo, né? 1500, 1600, Padre Anchieta, texto, o que eu li, vocês não têm noção. Historiadores, obviamente, né? Sérgio Buarque de Holanda, os historiadores que olhavam aquela situação, e eu fui fichando relatos monsueiros, relatos de bandeirantes, que existem esses relatos, né? Eu tenho aqui, tem um monte de livros sobre isso. Né? Fui lendo, eu tinha uma ideia geral, tá? Foi se modificando com as leituras que eu fui fazendo, criei um vocabulário baseado Criei não, quer dizer, eu fiz um glossário meu, digamos assim, de palavras, por exemplo, fragosas. Fragosas eu aprendi, inclusive, num livro do Sérgio Buarque de Holanda, um dos livros que eu li dele. Ele usa essa palavra como uma palavra que era usada na época. Eles usavam palavras, por exemplo, desanoiteceu. É lindo. Nós usamos nós usamos o desanimado, por exemplo. A gente não repara, a gente usa de vez em quando desanimado, mas eles usavam direto esse prefixo, des. Então eu comecei a usar desanoiteceu, descavalgou. Eles usavam direto isso. Então eu fui construindo uma linguagem
baseada nesses textos que eu pesquisei. Isso que eu falei no início da minha fala, que se eu não tivesse feito mestrado e aprendido a estudar, eu não ia conseguir fazer esse livro. Simplesmente não ia dar, entendeu? Aí eu fiz esse livro, escrevi, aí montei um roteiro lá, fui indo, né? Para vocês terem uma ideia, no meio do livro surge um personagem que chama Mané Mulato, que não estava planejado. Ele toma as rédeas da história, eu tive que voltar atrás para colocar ele lá, para justificar ele. Ele é um negro, né? É fantástico esse personagem. Surgiu. Simplesmente eu tive que correr atrás do cara. Falei, por que eu faço com esse cara aqui? Né? Muito legal, Mané Mulato. E depois, baseado nessa pesquisa, depois que eu publiquei o livro, foi em 2013, se não me engano, eu continuei pesquisando e lancei agora, no finzinho do ano passado, Trago na Boca a Memória do Meu Fim. Uma história que se passa na mesma época também, mais ou menos, né? É 1600, 1500 e tanto, por aí. Tá? E é outra história completamente diferente, não são os mesmos personagens, não tem nada a ver. Mas são fruto dessa pesquisa imensa que eu fiz, e o que choca, principalmente no segundo livro, é ver quantas coisas do Brasil de hoje estavam lá. Corrupção, roubo de dinheiro público. Pode ter certeza. Né? Maracutaias de toda hora. No meu segundo livro é um monte de maracutaias. E os personagens são malandros, assim, sabe? Eles são personagens... Parece que está na origem. Mínimo. Parece que tudo isso está na origem. Então, Danilo, se você quiser abrir a câmera e conversar aqui com o Ricardo, esteja à vontade. Quiser fazer alguma pergunta? Ô, Danilo. Olá. Que legal. Olá, boa noite. É um prazer muito grande conhecê-lo, Ricardo. Danilo, eu também fico muito contente aí. Só de saber que você fez esse trabalho com teus alunos, poxa, e essa pesquisa. E você tem isso? Pois é. Pode me mandar uma coisa assim? Eu mandei o link aqui nos comentários para a professora. Ah, tá ótimo. Depois eu peço para ela me mandar. Certo, eu sou aqui do Espírito Santo e eu fiz uma pesquisa, Espírito Santo, para analisar os livros juvenis premiados pelo Prêmio Jabuti e pelo Prêmio Fenilide. Então, assim, eu apresentei 10 livros para os estudantes e eles tinham que escolher 4, 2 do Jabuti e 2 do Fenilide. Aí um do Jabuti foi o livro que você criou, né, que foi premiado em 2014 pelo Prêmio Jabuti. E aí, o que eu fazia na pesquisa? Eu queria comparar a opinião dos críticos e a opinião dos jovens, né, dos alunos, né, fazer essa contradição. Então, eles tiveram dificuldade? A maior dificuldade dos alunos foi na questão da linguagem. Né, o vocabulário. Mas só que, assim, dos personagens, eles gostaram muito dos personagens, do enredo da história, né? Que os alunos colocaram também a importância, a questão do preconceito que aparecia, né? E vários assuntos, assuntos pesados, assuntos complexos que você trabalha na obra. Sim. Então, assim, os alunos gostaram muito. E aí, no final, eu percebi que não houve muita diferença. Olha que interessante, os críticos falavam coisas elogiosas e os alunos também. Olha que coisa fantástica, Danilo. Poxa, eu vou ver, com certeza. Eu vou pedir para a Alice me mandar, eu vou ler e depois vou te dar um retorno, viu? Anotei aqui. Um retorno. Pois é, foi muito bom. E assim, eu, enquanto leitor também, dos livros que eu trabalhei na minha pesquisa, foi o melhor, assim, que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, porque o que a gente pode, né, tanto para quem é estudioso, que a gente pode trabalhar nessa obra de pesquisa, rico de análise literária, e é uma obra que ele tem, né, uma qualidade estética muito grande e ela não perde o leitor. Né? Então, é uma obra que tem essa qualidade estética e agrada também o leitor jovem. É uma obra que pode ser perfeitamente trabalhada na escola, né, de leitura, e o aluno pode pegar a obra, o estudante, o jovem, porque ele vai se ver também com muitos dilemas próprios da adolescência ali. Isso, é próprio, né? Claro. Pô, que maravilha, Danilo. Poxa,
Muito obrigado, viu? Nossa, adorei. Então... Ganhei minha noite aqui. Obrigado, você é muito prazer falar com você e agradeço às professoras também por esse curso, né, que está sendo muito bom. Estou aqui no Espírito Santo, tendo essa oportunidade, né, de participar desse curso. Muito bom, muito obrigado. Muito bacana. Sensacional. Certo, obrigado. Obrigado. E o Renan... Gente, nossa. Porque é uma dúvida, né? Porque o livro tem sempre essa dúvida da linguagem, que é uma linguagem que exige um leitor, o cara tem que rebolar um pouco até entrar na linguagem, entendeu? Porque eu não facilitei, entendeu? Muito bom. Então, Ricardo, o Renan Venazzi, ele pergunta qual é a sua visão sobre a emergência de uma literatura indígena, escrita por indígena. Se você acredita existir uma diferença entre falar sobre ou descrever mitos, como alguém externo, e entre falar sobre a própria experiência e vivência de mitos. Então, olha, eu não conheço muito o trabalho que é feito pelos índios, né? Mas eu acho totalmente válido. Tá? Agora, é o tal negócio que precisa ver se é um livro que está defendendo uma causa, que é válido, não tem dúvida de defender essa causa, ou é uma obra literária, que ela, além de fazer com que a gente pense na cultura dos índios, que elas tenham uma qualidade em si, tem originalidade, use uma ficção de uma forma criativa, tenha questões... Porque, por exemplo, eu fiz uma pesquisa para fazer esses livros, como eu falei. Então, por exemplo, eu tenho uma personagem no Fragosas Brenhas, que é uma índia. O personagem da história namora com ela. É uma menina, na verdade, né, de, sei lá, 15 anos, sei lá quantos anos ela tem. Jurecê, ela chama. Eu pesquisei muito para construir a voz da Jurecê, entendeu? Como ela falava? Porque ele é português, o menino. Ele veio para cá, ele é um português. Ela não. Então, existe uma riqueza na linguagem. Por exemplo, ele adoçou a boca dele na minha boca. Isso é um termo que eu aprendi lá nos livros que eu li, entendeu? Quer dizer, era uma terminologia que eles usavam. Fantástica, extraordinária. Tá? E por aí vai, né? Tinha gente como os fios de cabelo. Uhum. E por esse seu depoimento na construção aí dessa obra, você vê o quanto que o escritor precisa realmente suar, né, para um trabalho árduo para construir um texto. Mas é tão gratificante também, né? Quando você consegue organizar aquele material e agora um depoimento como esse do Danilo aqui, nossa, fantástico. Então. Muito bom. Fiquei muito feliz. Que necessita de pesquisa, né? Que necessita de muito trabalho realmente de leitura para poder escrever, né? Não é só inspiração, né? 99% é trabalho. Trabalho. Isso que eu vejo, né? O quanto que o trabalho do escritor, né, é árduo. Então, né, a necessidade, né, de pesquisa mesmo para poder escrever uma obra, né? A coisa não é uma inspiração que cai ali do céu, né? Existe... Ao contrário, na verdade, quando você faz uma pesquisa, você começa a escrever, as ideias saem do texto. As ideias não saem da cabeça. Você tem uma ideia geral, mas depois, quando você vai escrevendo, você cria uma situação, aquela situação gera uma outra que só foi gerada porque você escreveu aquela. Então, eu vejo muito isso no trabalho. Todo o trabalho, mesmo sem grandes pesquisas, porque tem livros que eu não fiz muita pesquisa. Foi mais uma ideia que eu fui desenvolvendo. Mas sai do trabalho, não sai da cabeça. Sai da ideia colocada no papel, isso que eu quero dizer. Você coloca no papel, pronto. Aí o jogo começou. E essa questão da personagem tomar as rédeas Então, olha, eu aprendi há muito tempo atrás uma coisa que é o seguinte: uma boa ideia, você não abre mão dela. Tá? Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um livro, eu fiz um plano, se eu tiver uma boa ideia no meio, eu mudo o meu plano. Porque o plano foi inventado por mim.
Eu quero o melhor livro possível. Então, quando surgiu esse Mané Mulato, eu percebi a riqueza que ele era como personagem. E além do mais, ele pôde trazer as questões do racismo, né? Sim. É a dor que ele tem com isso, uma dor inacreditável, que surgiu também de dentro de mim, assim. Que, sabe, eu acho que toda vez que eu vejo o racismo, de repente aquilo veio na voz desse cara, desse personagem, né? Eu não tive dúvida. Ele passou a ser, nossa, ele é um professor, talvez o personagem que eu mais gosto do livro é o Mané Mulato, que surgiu. Que surge. Mas é uma coisa que eu falo, quem determina o livro sou eu. Eu acho engraçado as pessoas falam assim, eu fiz um plano e segui o plano. Esse John Dewey, que eu gosto tanto, né, ele falava uma coisa que é o seguinte: quando um professor prepara a aula, entra na aula e dá aula, ele não deu aula. Um dia a aula, o professor prepara a aula e depois, junto com os alunos, ele vai até onde Deus quiser. É isso. Os alunos participam, essa criação de todos é a aula. Por isso que eles são democratas, justamente, né? Ele mistura educação e democracia. Exatamente. Daí o Wesley, ele pede, né? Primeiro ele elogia a sua bela estante. Aliás, várias pessoas elogiaram aí. E pede para indicar alguma leitura para esses tempos difíceis de pandemia. Os causos, né? Os contos aí do Ricardo Azevedo. Bom, se for dos meus livros, eu indicaria, por exemplo, esse o meu último livro, que eu acho muito bom, né? Que eu dei o máximo que eu pude, que é o Trago na Boca a Memória do Meu Fim. É um livro... Eu dei o máximo que eu pude nesse livro, né? Mas pode ser os contos populares. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu leio muito caoticamente, assim. Eu leio muita poesia, sempre poesia. Então, por exemplo, se ele gosta de poesia, Murilo Mendes, Carlos Drummond de Andrade, esses poetas, Ferreira Goulart, sei lá. Se ele não conhece o Murilo Mendes, que hoje em dia é menos conhecido, é um baita de um poeta. É um baita de um poeta, simplesmente um baita. Então, leia o Murilo Mendes. Né? Agora, eu leio sobre política. Eu acho que a gente tem que ler de tudo, entendeu? E a política, como vocês viram, eu falei várias vezes desse Rorty, né? Richard Rorty, né? Poxa, isso entra direto no meu trabalho. Direto no meu trabalho. Quer dizer, pode aparecer na boca de um personagem, entendeu? Uma coisa que eu li de um livro de filosofia. Então, tudo se mistura, é um conhecimento vivo que a gente tem oportunidade. Quem tem oportunidade de ler, poxa, pelo amor de Deus, leia. Leia, né? A gente tem contato com ideias que jamais passariam na nossa cabeça, ou passariam daqui a 500 anos. A gente morre antes de passar, entendeu? De repente, você pega um livro do Rorty, pá, o cara tem milhares de ideias interessantíssimas, rápido ali, você fala, pô, essa redescrição que ele fala, né? É uma coisa interessantíssima, gente. Aqui não dá para desenvolver aqui, teria que ser uma fala só sobre o trabalho do cara, que é muito importante. Né? Mas eu leria veementemente. Esse livro chama-se Contingência, Ironia e Solidariedade. Eu cito lá na minha... Vale a pena, quem gosta de literatura tem que ler esse livro, mas só que não é só literatura, é política, tem várias questões que estão colocadas lá. Né? Então, muito bom. O Danilo, ele pergunta também se você quis fazer um intertexto com Robinson Crusoe. Não, nem li o Robinson Crusoe, para falar a verdade. Eu não li. Não. Uhum. Não. É isso, né? O escritor tem uma intenção e escreve. Depois, os seus leitores podem... né, fazer várias relações. Lógico, né? Lógico. Essa é a riqueza, né, da literatura. É a riqueza. Verdade. Sem dúvida. E a Rosângela queria falar? Na verdade, eu só ia fazer uma intervenção enquanto você voltava, né? Não era uma pergunta, mas eu lembrei quando o Ricardo, mais no início da fala, comentou sobre a questão das pessoas perguntarem por que você está fazendo isso, né? Enfim, aí, não lembro uma situação... E aí eu lembrei que eu acho que é o Ítalo Calvino, que naquele livro do Por que Ler os Clássicos, eu acho que ele conta uma história que acho que Cioran conta,
que o Sócrates, né, diz que enquanto estava lá preso, esperando que lhe preparassem a cicuta para ele beber, né? Aí pergunta, e ele estava aprendendo uma área nova, e aí perguntaram para ele, né? Por que você está aprendendo isso agora? Você, né, vai morrer. E aí ele disse, eu estou aprendendo isso para saber antes de morrer, né? Claro. Quer dizer, é essa ideia, né? A gente não tem que, por mais que a gente saiba que a morte está ali, que, Claro. né? Essa é a ideia. E aí também, já te deixo falar, eu só queria comentar com alguém que pediu uma indicação de livro. Eu indico Um Homem no Sótão, do Ricardo Azevedo. Gente, que livro maravilhoso, né? Aquele escritor de contos que aí vem a vida, as personagens, ver o Ricardo. A questão da morte, né? Tem um texto do Humberto Eco, né? Que ele vai falar sobre a função da literatura. E a questão, uma das questões que ele coloca é que uma das funções da literatura é para saber enfrentar a morte, né? Para isso que serve a literatura, porque quando você fala da morte, você fala da vida também. Claro. Então, uma literatura que não considere a morte, a mortalidade, é falsa. É falsa. Nós todos estamos nesse caminho. Agora, é civilizado e é bacana, eu acho, a gente pensar naqueles que virão. Às vezes, eu tenho conversa com crianças, quando eu vou em escola e tal, né? Eu pergunto, chego para o cara, vem cá, você sabia que você vai ser avô? Regalo o olho desse tamanho. Aí eu falo, se você, quando você for avô, você vai querer que o mundo do seu neto seja melhor ou pior do que esse mundo aqui? Não, eu quero que seja melhor. Lógico. É bem isso, né? Para ele perceber a necessidade. Nós estamos construindo uma civilização aos trancos e barrancos. Nós estamos aqui, vai vir gente lá que nós não vamos ver. É isso. Eu não acho ruim isso, eu acho ótimo isso. Eu acho muito bom. Acho rico. Então, e nessa questão da temática da morte, tem um livro do Saramago, Intermitências da Morte, né, que na sociedade para de morrer pessoas. Olha. Então, o problema econômico, político, social, tudo que acarreta pela falta, né, pelo fato das pessoas pararem de morrer. Mais, né? Então, né, é interessante isso, né? Claro. E quer dizer, são temáticas universais que Sim. a literatura trata, né? E é muito bacana mesmo. Sim. O Wesley pergunta de quem que é o livro, em qual livro que está o conto A Filha da Morte? A Filha da Morte, não estou lembrando, eu conheço a Filha da... Não, a Filha da Morte não, o que eu citei é a afilhada da mulher de vestido preto. A afilhada da mulher. A afilhada da mulher de vestido preto. Está no livro o Moço que Carregou o Morto nas Costas, que é um outro conto. Esse conto do cara que carrega o morto nas costas é um tema clássico também dos contos populares, que é o morto agradecido. O cara ajuda a enterrar o morto, e o morto aparece lá na frente na história para ajudar a salvar o herói. É um tema, chama o tema do morto agradecido. Aparece um monte de história, João de Calais, tem várias. E tem esse moço que carregou o morto nas costas. Nesse livro é que tem a afilhada da morte, a afilhada da mulher de vestido preto. Que legal. Não, né? E os causos de morte, então, são maravilhosos, né? Sim. A criançada adora. Né? E depois, né? Não pode levar o tema da morte para as crianças. Né? Como não? Se faz parte da vida, né? É a única certeza que nós temos. Não se trata de também tratar a morte com depressão, fica todo mundo chorando, não é isso. Não é isso. Aí o cara não sabe lidar com a morte. Se nós começarmos a chorar agora, como é que é? É chorar a morte da viúva, né? Como é que chama? Sei lá, não é a morte da viúva. Tem uma expressão que você fala assim, a morte da bezerra.
Chorar pelo amor de Deus. morreu e o cara já está chorando. Entendeu? Aí fica difícil. Né? Com certeza. Reclamando de uma coisa que não aconteceu, mas vai acontecer, entendeu? Ficar chorando por antecedência, né? Por antecedência. Então, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Não, acho que da minha parte, não sei se da Márcia, né? Mas eu fiquei encantada aí com a fala do Ricardo. Tive algumas colegas também que são professoras que estavam participando aqui, que me mandaram um WhatsApp aí no meio da palavra da sua fala. Meu Deus, ele é encantador. Eu falei, mesmo, a gente para mesmo para ouvir, assim, fica encantado, né, Ricardo? Seu conhecimento aí, porque é muito bacana isso, né? Porque você traz essa coisa da teoria com a prática, né? Aquilo que a gente pretende fazer na escola, né? Sim. Porque você conhece a teoria da literatura infantil, juvenil, e você é um escritor, né, maravilhoso, né? Não é assim, eu sou a Rosângela que digo, Alice, Márcia, mas é aquilo que o Danilo falou, a crítica, né? A crítica consagra isso. Então, é muito bacana quando se tem essas duas coisas juntas, né? Ouvir um escritor e ainda amparado por essa teoria. Então, pergunta, assim, né? Só agradecer pelo ouvido mesmo. Muito obrigado. E o pessoal tem estado aqui também, né? Agradecendo e te elogiando muito. Que bom, muito obrigado. Viu? Acho que a Márcia quer falar ali também. Eu só gostaria de dizer que o pessoal está agradecendo muito aí no chat, dizendo que foi incrível, que, né, oportunidade única de ouvir o Ricardo, que foi muito bom. E nós temos vários colegas nossos, professores da universidade, se lamentando aqui porque tinham aula nesse mesmo horário, aulas remotas, né? E que gostariam de estar aqui também ouvindo, né? Que foi uma pena não poder estar presentes aqui. Não, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Então, Ricardo, eu gostaria de agradecer, né, imensamente essa sua fala, essa sua colaboração com a gente. E, olha, para nós, né, realmente foi assim, um momento único. Né? Que bom. Verdade. E agradecer aos alunos, a presença de todos, né, da Rosângela, da Márcia, minha companheira aqui no projeto. Então, muito obrigada. Muito bom. Eu agradeço também, viu, Alice, Rosângela, Márcia e todo mundo que assistiu aí, o Danilo aí, que, poxa, foi uma coisa muito bacana o depoimento dele. Enfim, muito bom, eu acho que é sempre uma troca, né? A gente vai tentando entender o que é essa área que a gente trabalha, que é tão rica. Isso. Então, muito obrigado, tudo de bom para vocês, viu? E contem comigo para uma próxima. Que bom, Ricardo. Obrigada mesmo. Continuarei seguindo lá nas redes sociais. Continuando firme lá. Que a vida proporciona um novo encontro pessoalmente aí numa tomara, que acabe essa vez. Agora, pelo menos nós não falamos no coronavírus, né? Já foi um momento que a gente não falou, né? Mas, infelizmente, ele está aí, né? Tá bom, gente. Beijo, abraço. Tchau, muito obrigado. Viu? Obrigada, hein? Boa noite a todos, oficialmente.